O último exercício. O empresário Augusto deseja lançar um novo suco em lata no mercado. Para isso, foi feito um contrato com uma indústria de embalagens que deve fabricar recipientes cilíndricos em alumínio com capacidade de 800 cm3. Qual deve ser a medida R do raio da base e a medida H da altura de cada um desses recipientes cilíndricos, de modo que a quantidade de alumínio utilizada para sua fabricação seja mínima. Então, a gente vai ter que falar sobre a quantidade de alumínio ser mínima. A parte boa desse exercício, ele quer R e H. Então, a gente pode responder: o valor de R é tal, o valor de H é tal. Para isso, a gente tem aqui um cilindro patrocinado, né? Tá ali a marca. A gente precisa descobrir qual que é a medida do raio da base, que é a mesma coisa que o raio do topo, esse Rzão, e a gente vai precisar descobrir qual que vai ser a altura do recipiente, certo? Capacidade significa volume e a quantidade de alumínio significa área total, porque eu vou colocar alumínio em cima, eu vou colocar alumínio lá embaixo e em toda a volta dele, certo? Então, vamos lá para o que o exercício nos deu de informação. A gente já sabe que essas informações são importantes e o que a gente tem é que o volume tem que ser 800 cm3. Aí, resta saber qual que é o volume do cilindro. O volume do cilindro, ele vai depender do Hzão e do Rzão, e ele vai ser como? O volume do cilindro é πRH, π vezes o raio da base ao quadrado, ou seja, a área da base, vezes altura. Então, a gente tem essa fórmula aqui. A diferença é que a gente sabe o valor é 800. Então, 800 é igual a πr ao quadrado, h. Já vou deixar o h sozinho, porque a gente já está sabendo que a gente vai ter que isolar uma das variáveis, para isso que serve a informação do exercício. Então, a gente vai ter que o h é 800 dividido por πr ao quadrado. E agora, o que a gente quer do exercício? Qual é a função necessária? A gente quer falar sobre a quantidade de alumínio. Então, a gente vai ter que falar sobre a área total. A área vai depender também do H e do R. Qual é a área total de um cilindro? Bom, a gente tem dois círculos, um em cima e um embaixo, que vai nos dar, então, 2 vezes a área de cada um deles, que é πr ao quadrado, mais a área lateral desse cilindro. A área lateral é dada por 2πr vezes h. Para quem não lembra, é a mesma ideia de você pegar uma folha de papel e estender ou dobrar ela, formando o cilindro. Essa altura aqui, ela é h, e esse cara aqui, ele é todo o contorno da parte de baixo de cima. Então, quanto que ele vale? Ele vale o tamanho do comprimento do círculo, que é 2πrzão. Então, por isso, tem essa aqui chamada área lateral. Então, área das bases e mais área lateral nos dá a área total. Logicamente, vem aquela velha história que eu tenho duas variáveis, eu não posso ter duas variáveis, então vamos fazer a área em função somente do R. Eu vou ter 2πr ao quadrado mais 2πr vezes h, que é 800 dividido por πr ao quadrado. Ao contrário do que eu fiz nos outros, esse vale a pena simplificar. Simplifica o π com o π e o r com o r quadrado. A gente já tem algo bem menor. A r, área em função do r, vai ser 2πr ao quadrado mais 1.600 dividido por r. E agora, o que a gente faz? Procura máximos e mínimos. Como a gente procura máximos e mínimos, deriva a nossa função e iguala ela a zero. Como é que vai ficar? Não é uma função complicada. Deriva em relação a r, igualando a zero. Derivada desse aqui vai ser 2π vezes 2r's, mais o 1.600 fica parado, e a gente já fez isso, a gente tem que derivar 1 sobre r.
1 sobre R é R na menos 1, derivando R na menos 1, menos R na menos 2, que é a mesma coisa que menos 1 sobre R quadrado. Então, isso aqui vai multiplicar por menos 1 sobre R ao quadrado. Então, esse daqui, basicamente, a gente já sabe de cor esse resultado. E a gente quer igual a zero. Organizando um pouco, a gente tem 4πr menos 1.600 sobre r ao quadrado igual a zero. A gente vai ter 4πr igual a 1.600 dividido por r ao quadrado. O r ao quadrado vai para o outro lado multiplicando e o 4 vai passar dividindo. Então, eu vou ter π r ao cubo igual a 1.600 dividido por 4. Então, πr ao cubo vai ser 400. Agora, a gente tem duas alternativas. Ou a gente escreve que o nosso r é a raiz cúbica de 400 sobre π. E aí, se a gente quer algum número como resposta, não adianta, a gente vai ter que aproximar o nosso resultado. A gente descobre que o nosso R deveria ser 5,03. Lembrando que agora a gente precisa calcular a altura. Para quem não lembra, a altura é 800 dividido por πr ao quadrado. Então, a gente vai ter h como sendo 800 dividido por πr ao quadrado. Se a gente quisesse deixar o negócio estranhão, a gente simplesmente substituiria o r e a gente teria 800 dividido por π raiz cúbica de 400 sobre π ao quadrado, e a gente teria uma resposta meio feia. Porém, utilizando a aproximação, a gente pode ter que o h vai ser igual a 10,06. Isso aqui é bem interessante, é a nossa resposta, mas isso nos diz que esse cilindro aqui, na verdade, ele é um pouco mais baixinho e ele é um cilindro especial, ele é um cilindro que a gente chama de equilátero, porque a medida do diâmetro é igual à medida da altura, certo? Então, dois raios, era 5 e pouco e 5 e pouco, e a altura 10. Então, o tamanho do diâmetro é igual à da altura. Não é que nem o nosso desenho. Aquela ideia, o desenho está ali só para a gente ter uma noção do resultado. E assim, a nossa resposta aqui, para minimizar os gastos, o Rzão tem que ser esse valor e o H tem que ser esse. Por quê? Porque o exercício foi legal e pediu quanto deveria ser cada medida. Lógico, estamos trabalhando em centímetros por conta dos centímetros cúbicos que tem ali. Então aqui fizemos vários exercícios e agora tem para vocês mais um monte para fazer.